Olá pessoal, tudo bom? Bom, como eu prometi no vídeo passado, hoje a gente vai falar sobre o curso de Medicina Veterinária, tá? Muita gente tem me pedido também isso para falar, porque tem pessoas que, olha que legal pessoal, pessoas me falando, Léo, assistindo seus vídeos, assistindo você cuidar dos animais, você falando dessa profissão que você está fazendo o curso também, ou minha filha decidiu fazer, ou eu decidi fazer, né? Tem muita gente acompanhando aí o canal falando que está escolhendo essa profissão. Eu também já entreguei bebezinhos para a família, que algum integrante ali da família mencionou isso. Ah, Léo, eu me empolguei, eu escolhi esse curso para a minha graduação, então eu quero fazer medicina veterinária. E aí, vocês conhecem esse curso? Quer saber um pouquinho sobre ele? Eu vou explicar aqui, mas antes, pessoal, tem que se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, se você já é inscrito, ó, parabéns, tá? De parabéns, é isso aí. Então, se já é inscrito, só falta dar aquele joinha. Agora, se não for inscrito, aproveita esse vídeo para se inscrever, vem fazer parte da família Ralph Imperador. Bom, medicina veterinária. Bom, medicina veterinária, como o próprio nome diz, né, é medicina, pessoal. Tem gente que acha que não é medicina. Não, é medicina, estuda bastante, a gente vai falar sobre isso. O curso, ele tem a duração de 5 anos, porque ele tem 10 períodos, né? São 2 semestres por ano. Então, se você fizer todas as matérias que estão ali na grade, tudo certinho, provavelmente você vai fazê-lo em 5 anos. Isso também se você não repetir. E como eu estava falando, estuda muito, pessoal. É medicina, tem que estudar. São várias matérias aí, tem algumas matérias que a gente comenta que é bem chatinha, né? Que a gente não sabe por que tem que fazer essa matéria, mas tem que fazer, tem que aprender. E às vezes, ou na maioria das vezes, uma matéria, a compreensão de uma matéria depende muito da que você estudou atrás, então você tem que aprender mesmo. Para você continuar aprendendo e compreendendo as que vem pela frente, você tem que ter um bom engajamento aí, boas notas, né, um bom aprendizado. Bom, nesse curso tem aulas teóricas, né, são bastante aulas teóricas, mas tem aula prática também. Então você vai ter aulas aí em laboratório, na parte no anatômico, né, para você ver algumas peças, né, é um curso interessante por isso. Tem gente que gosta disso, né, de colocar a mão ali na massa e não ficar aquela coisa cansativa toda hora de sala de aula, de livro, de caderno. Então tem essa vantagem. E por falar nisso, falar de aula prática, eu já vou avisando as pessoas que querem fazer esse curso, mas não tem um estômago muito forte ou não sabe lidar com algumas situações. Pessoal, tem que ter, porque já começa ali na aula prática. Você chega no anatômico, você vai estudar cadáveres, né? Você vai ver aí cãezinhos ou outros animais de grande porte mortos, pedaços. Às vezes você fica segurando na mão alguns órgãos para estudo, né? Uma vez eu publiquei, acho que foi no Instagram, uma foto que a gente estava estudando sobre alguns corações, então tinha corações ali na mesa de várias espécies. E uma pessoa comentou assim, Léo, você não sente nojo em pegar? Lógico que a gente pega com luva, até porque as peças estão desidratadas, estão conservadas ali com formal, a gente tem que ter um equipamento, tem que usar jaleco, né, tem que usar uma vestimenta adequada, sapato fechado, tudo isso eles vão te instruir dentro do laboratório. E aí as pessoas estavam falando, mas você não tem nojo, não fica com receio, não te dá um... Não, no início, quando o laboratório está fechado, assim, com muito formal, a gente até estranha um pouco o cheiro, mas depois a gente se acostuma. E eu também nunca tive problema com isso, assim, de ver, porque às vezes você tem que estudar o intestino, por exemplo, o estômago dos animais. Foi uma época que a gente tinha assim, vários estômagos de várias espécies espalhados nas mesas, então isso para algumas pessoas não é algo tão agradável. Só que é legal falar isso já para vocês, porque se durante o estudo, né, com peças ali no formal, né, ou olhando cadáveres, olhando a cabeça de um cão, um pedaço de um membro, né, você já se assusta um pouco, imagina quando você chegar ali de fato numa consulta. Eu já presenciei isso, né, porque como eu falei no outro vídeo, eu fiz auxiliar de veterinário antes de vir estudar medicina veterinária, então eu já vi ali na prática como é que é a rotina. Se você puder, tiver com dúvida, você pode fazer isso também, tentar procurar alguém que possa te receber, algum veterinário que possa fazer assim, uma espécie de um laboratório. Então você vai presenciar na rotina que tem coisas piores, porque ali sim, você vendo animais vivos, sofrendo, animais verbalizando aquela dor, né? Com gestual que
de muito sofrimento, ou então um cheiro super desagradável. Eu já tive situações assim de participar de cirurgias de tumores, ou então extrações de dente tomado por tártaro, por bactéria, então isso tem um odor muito desagradável. Você precisa ter um estômago e ir trabalhando isso até no seu psicológico. Quando eu fiz radiologia, eu me lembro que uma vez eu estava num centro cirúrgico auxiliando alguns profissionais durante aquela cirurgia. Então meu papel era ir com a máquina, uma máquina portátil de raio-x, fazer o raio-x, eu levava um setor embaixo e fazia a revelação desse filme, trazia, mostrava para eles, continuavam analisando, continuava a cirurgia ali. E eu ficava num cantinho aguardando ser chamado novamente. Se ele precisasse de uma nova imagem, ele ia solicitar o meu serviço. E aí eu lembro que na sala estava um odor horrível, parecia assim osso queimado, né? Porque eles estavam furando, colocando alguns parafusos, acho que era uma prótese na época, num tornozelo de um rapaz. Então aquilo eu fiquei meio assim. E sabe o que eles estavam conversando? Eles estavam discutindo o que ia almoçar. Né? Eles, assim, entre amigos, estavam falando, você vai almoçar o quê? Ah, porque tem aquela comida, isso, aquilo, vamos em tal lugar. E eu fiquei pensando assim, nossa, eles estão, aquele cheiro ali, tudo aquilo, sangue, né, e vários materiais envolvidos naquela grande cirurgia, e eles estão preocupados o que vão comer. E eu aqui não estou, se fosse para alguém me oferecer um suco agora, eu ia falar, não quero agora. Só que, pessoal, isso a gente se acostuma. Se você não tiver um problema exagerado com isso, se for só uma primeira impressão, isso vai passar. Como passou comigo, né? Antes mesmo de eu chegar no curso de medicina veterinária, já tinha passado porque dando um plantão assim no hospital, você vê de tudo um pouco, né? Então, eu sabia que eu não ia assustar muito. Quando eu fiz o auxiliar, a médica veterinária comentou isso, porque ela estava fazendo uma cirurgia, era retirada de um tumor, e eu estava assim, cara, que legal, isso aqui, né? Ela me olhou assim e falou, nossa, você é um dos meus, porque um rapaz que se matriculou antes de eu entrar lá, ele tinha até desmaiado quando foi uma cirurgia de piometra, uma coisa do tipo. Passou mal, ficou tonto, uma coisa assim. Então ela falou, caramba, você tá aqui olhando, e eu tava assim, nossa, tava super entusiasmado porque é algo diferente. Então se você for assim, melhor ainda. Isso não serve só para situações de cirurgia, não. Mesmo que você não seja um cirurgião, não pegue procedimentos mais específicos, assim, né, mais elaborados, às vezes precisa de um profissional especializado naquela área, mesmo que seja na sua rotina aí de clínico, você vai dar situações assim de bicheira, que também é uma situação muito ruim, dependendo da região. Eu já vi situações assim que o cão estava tomado de bicho, então estava assim um pedaço da face, de tanto que foi comido mesmo pelas larvas. Situações de doença de pele, que está com um odor muito desagradável, ou então cães que ficaram doentes simplesmente pelo fato de não tomar banho. Então o tutor abandonou ele em algum quintal, ele ficou lá 30, 40 dias, aí começa com algumas lesões de pele com um cheiro horrível. Então eu não quero assustar vocês, mas se você tiver problemas com isso, de repente você tem problemas com ansiedade, com depressão, ou algum tipo relacionado ao animal, né? Algum tipo de fobia também, não é legal você fazer. Eu, por exemplo, vi uma garota durante esse curso de auxiliar, uma menina que pensava em fazer medicina veterinária e ela não conseguia olhar o cão dela enquanto a doutora estava tratando. E não era só porque era o cão dela, ela estava falando que ela tinha muito nervoso, em qualquer animal ela não conseguia lidar muito bem com essa situação. Então ela pode fazer o curso e ir para uma outra especialização, que é isso que eu quero falar com vocês. Porque o mercado é muito amplo, tá, pessoal? Quem é médico veterinário não vai cuidar só de animais de pequeno porte, cãozinho, gatinho. Não, pode cuidar de animais de grande porte, pode trabalhar na indústria alimentícia, pode trabalhar na indústria, assim, produzindo produtos para animais, como ração, coleira, outras coisas. Pode trabalhar também na inspeção de frigoríficos, pode ser em laboratório, centro de pesquisa. Então o mercado é bastante amplo. Outra coisa importante mencionar aqui é que quando você estuda medicina veterinária, você não vai estudar só aquela área que você pretende seguir.
Então, por exemplo, eu escolhi animais de pequeno porte, lá no curso eu só vou estudar sobre cãozinho, gatinho. Não, não é assim. A gente estuda sobre 5, 6 espécies ao mesmo tempo. E é isso que torna o curso um pouco mais difícil, tá? Que tem gente achando também, Léo, eu pensei em fazer medicina. Aí só que medicina humana eu acho muito difícil, então eu vou para medicina veterinária que é mais fácil. Não, não é assim. Até se você for prestar atenção, a medicina humana você vai estudar aquela espécie, né? Humana. Então, quando a gente estava estudando e vendo vários tipos de corações, como eu mencionei ainda há pouco, quem está estudando o coração humano só vai ter aquela anatomia, né, a fisiologia, tal, e todo o organismo é o mesmo para aquela espécie única que ele está estudando. A medicina veterinária não, o coração do equino é diferente, do ruminante que é diferente, dos carnívoros de pequeno porte, então tem essa diferença. A gente até comenta na medicina veterinária sobre o cavalo, né? Porque a gente está estudando uma espécie, está começando a decorar sobre a fisiologia de uma espécie, aí vem o cavalo que é totalmente diferente. Então todo mundo brinca assim, que o cavalo é uma exceção. O seco funciona assim do cão, mas o seco do cavalo é totalmente diferente. A microbiota intestinal do ruminante, o estômago do ruminante, todo complexo, com 4 câmaras e tal, mas do cavalo, do cão, do gatinho é diferente. Então tem essa diferença, você é obrigado a estudar. Então quando você se forma, você é praticamente assim um clínico geral, né? Você sabe aí dos animais, depois você vai, eu por exemplo vou fazer de pequenos portes, né? Então eu vou focar nisso que é o meu interesse. Você pode fazer várias especializações depois da graduação, né? Tem pessoas que querem se especializar para cirurgia, outro quer ser um dermatologista. Então, assim, tem um mercado muito grande, tem várias áreas para você trabalhar. Eu tenho certeza que se você gosta mesmo, você vai se encaixar em alguma delas. Outra coisa também importante é para aquelas pessoas que falam assim, Léo, eu pensei em medicina veterinária porque eu vou trabalhar com animais. Né? E eu não gosto muito de lidar com o público. Eu até conheço uma pessoa que trabalhava como na área da enfermagem, conheço também um outro técnico que trabalhava na área da saúde humana e passou para a medicina veterinária por isso, não quero mais trabalhar com humanos. Mas você vai ter que sim trabalhar com humano, você vai ter que trabalhar com o público, você vai ter que interagir isso o tempo todo. É como o meu caso aqui, que eu tenho um canil, né? Eu não trabalho só com os bichinhos aqui, minha rotina é toda essa com o animal, mas desde o momento que eu faço a venda, que os tutores fazem a sua reserva, que eu vou entregar, tudo isso já é trabalhando com o ser humano, e cada ser humano é diferente um do outro. Vocês sabem disso, né? Lidar com pessoas é um pouco complicado, nem todas as pessoas te abordam já com todas as dúvidas sanadas, eles vêm para tirar dúvidas, às vezes cada um vem com uma situação diferente familiar. Às vezes eu brinco aqui com a Dani que a gente vira quase que um psicólogo, porque também tem que ajudar aquela família a entender se ela precisa mesmo um cão ou não. A gente, graças a Deus, vai falando aqui com os familiares e vai percebendo se eles gostam de cachorro ou não. Então eu poderia dizer assim, olha, eu tenho um canil porque eu quero trabalhar com animais. Mas não é isso que acontece, eu trabalho muito com os seres humanos. Né? E o serviço de pós-venda, a gente precisa atender, entender o que está acontecendo. Você não pergunta o cachorrinho, e aí, o que você está tendo, o que você está sentindo? Não tem como, ele não consegue verbalizar. Às vezes um movimento ou outro você consegue entender, apalpar e sentir. Né? Mas a gente, numa primeira entrevista, quando o animalzinho chega para você atender, você vai se dirigir ao tutor daquele animal. Você vai perguntar aí o que houve, qual é a queixa, qual é o comportamento dele, quantos dias ele está assim, o que ele comeu, o que você acha também que é importante, porque o tutor ali conhece o animal, conhece o comportamento do animal, então ele vai ajudar você e muito. Lógico que tem casos que os tutores mentem um pouco, esconde um pouco a verdade, né? Então isso dificulta um pouco às vezes o atendimento. Então esqueçam isso de que médico veterinário só vai lidar com animais. Não, você vai cuidar e tratar do animal, mas você vai ter uma relação também muito grande com o tutor, né? Com o ser humano. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dê aquele joinha se você não tiver dado já lá no início do vídeo, tá? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!